Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 17, versos 3 e 4. O capítulo se chama Punição e Recompensa de Kali. Gam Chadharma Dukham Dinam Brishan Shudra Padahatam Vivatsam Ashruvadanam Shamamam Yavasham Ichatim Paprakcharatam Arudaha Kartasvara Parikshadam Mega Gambiraya Vacha Samaropita Karma Kukha Karma Karmukaha. Verso 3, vou ler em português. Embora a vaca seja benéfica, porque dela podemos retirar os princípios religiosos, agora ela ficará pobre e sem nenhum bezerro. Suas pernas estavam sendo espancadas por um Shudra. Havia lágrimas em seus olhos, e ela estava fraca e aflita. Ela ansiava ter alguma grama do campo para comer. Verso 4. Maharaja Parikshit, bem equipado com arco e flechas, sentado numa quadriga decorada com lavores dourados em relevo, falou-lhe ao Shudra com uma voz profunda que ressoava como o trovão. Repetindo, embora a vaca seja benéfica, porque dela podemos retirar os princípios religiosos, agora ela ficara pobre e sem nenhum bezerro. Suas pernas estavam sendo espancadas por um Shudra. Havia lágrimas em seus olhos e ela estava fraca e aflita. Ela ansiava ter alguma grama do campo para comer. Maharaja Parikshit, bem equipado com arco e flechas, sentado numa quadriga decorada com lavores dourados em relevo, falou-lhe ao Shudra com uma voz profunda que ressoava como o trovão. Então, a gente está vendo, né, essa situação, uma situação difícil, né? Mas a gente vai explicar aqui. Então, como é que a vaca, né, é vista? A gente teve domingo agora, o Dia das Mães, o dia que a gente celebrou o princípio mãe, né, a presença de um amor incondicional, né, porque mãe ama. E aí, como o Prabhu sempre fala para a gente, lá na Índia, a vaca é considerada sagrada porque ela é considerada como a segunda mãe.
a nossa mãe de leite, porque depois que a mãe biológica para de produzir leite, né, a gente tem leite à vontade para a vida toda, se quiser. E então a vaca é considerada o animal mais importante para a sociedade humana. É como uma mãe para a humanidade. E assim como a nossa mãe biológica é sagrada, a vaca, que é a nossa segunda mãe, que nos nutre com leite, manteiga, iogurte, queijo, a gente também tem que considerá-la sagrada. E aí, nesse verso, a vaca, né, ela não está sendo glorificada. De jeito nenhum, pelo contrário, ela está sendo espancada por um Shudra. E aí, nesse caso, esse Shudra está representando o senhor de Kali Yuga, porque acabou de entrar a Kali Yuga. Então, isso é uma representação de... Esse Shudra é uma representação do senhor de Kali Yuga, sendo descrito aí, né, assim, como uma pessoa ignorante dos princípios dármicos, está batendo na vaca. Então, está completamente fora dos princípios. E essa era de Kali, né, justamente, ela significa isso. Má administração e desavenças de todos os tipos, de todos os níveis. E aí a gente viu lá mais atrás, eu vou só recordar aqui, que a gente acaba esquecendo, né? São tantos versos, que a personalidade da Terra, Bhumi, ela se manifestou, né, para uma vaca ali nessa situação para o senhor de Kali Yuga e para o rei Parikshit, que estava passando na hora. Então, ela se manifestou como uma vaca sendo açoitada pelo senhor de Kali Yuga. E ela, né, como o animal mais sagrado que personifica a mãe, ela estava muito pesarosa pela sua condição. Então, a gente aqui tem duas coisas distintas nesse verso. Essa vaca como sendo a manifestação da personalidade da terra, Bhumi, né? E a vaca, propriamente dita, como um animal, né? Então, ambas estão muito pesarosas com essas condições impostas por Kali Yuga. Kali Yuga, assim como uma era adármica, fora dos princípios de ética, dos valores védicos, governada pelos asuras, que são pessoas supermaterialistas que só visam o sucesso material, né? Então, está deixando a personalidade da Terra muito aflita também. E, simultaneamente, a vaca, como animal mesmo, a gente vê, né, que ela está sendo extremamente explorada para a produção de leite e para o abate. Então, né, tanto as riquezas da terra quanto a generosidade das vacas de doar o leite para a gente estão sendo exploradas de maneira absurda. A gente está vendo isso. E a terra, a gente vê isso hoje, ela está dizendo para a gente, ela está gritando que ela está em desequilíbrio. É só a gente prestar atenção no que está acontecendo no mundo, né? As maremoto, seca, calor extremo, frio extremo,
Isso é um desequilíbrio da Terra, do planeta. Então, esse verso está mostrando isso. E aí, falando nesse desequilíbrio do planeta, não sei se vocês sabem que existe um dia, o dia da sobrecarga da Terra. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. E o que é isso? Isso existe mesmo, é só procurar lá na internet. O dia da sobrecarga da Terra é um dia do ano, uma data que todo ano vai mudando, todo ano ela vai diminuindo, né? É a data do ano em que a demanda da humanidade por recursos naturais supera a capacidade do planeta de produzir ou renovar esses recursos dentro dos 365 dias do ano. Então, quando começaram a medir isso, então a gente consome tudo até dezembro. O mês de dezembro, a gente já está no cheque especial, vamos dizer assim. E a cada ano, esse dia vai vindo para meses anteriores. E no ano passado, foi no dia 25 de julho. No dia 25 de julho de 2025, a gente consumiu tudo que a Terra tinha de disponível. Dali em diante, estava consumindo além, como se você estivesse sempre no cheque especial, se endividando, puxando mais. Assim, ela saiu do desequilíbrio. O tanto que ela tem para produzir ou para se recuperar, não está dando conta. E isso é muito preocupante, né? E a gente está começando a sentir na pele mesmo esses efeitos do desequilíbrio. Basta abrir o jornal, né? E aí, quem é que é a Terra? Nós mesmos chamamos a Terra de Mãe Natureza, Mãe Natureza. E o que a gente está fazendo? Consumindo essa natureza de forma desenfreada. E a gente vai dar onde, né? A gente está cada vez desmatando mais para ter espaço para mais pasto, para criar mais vaca, mais boi para ser abatido, principalmente aqui no Brasil, né? A gente sabe que isso está acontecendo. É uma loucura isso. E aí, agora, no final do capítulo passado, que a gente terminou sexta-feira, acho que foi na semana retrasada, tem um verso muito interessante que eu vou repetir mais ou menos ele aqui, vou dar uns pontos, que ilustra bem isso tudo que está acontecendo. Então, no verso anterior, era o touro conversando com a vaca. O touro estava andando, aí viu a vaca lá, chorando, sendo espancada, né, sofrendo, e aí conversou com ela, houve esse diálogo. Então, era o touro que simboliza o Dharma, os princípios éticos, que ele encontra a vaca, que simboliza o princípio mãe. E aí ele pergunta, por que você está tão triste e pesarosa? E aí o touro começa a fazer perguntas para ela, que são vários versos que eu condensei aqui. Aí ele pergunta por que ela estava coberta com aquela sombra de pesar, por que ela estava triste. Se ela estava ansiosa porque os comedores de carne iriam explorá-la, ou porque os seres vivos deixariam de ter as opulências da natureza e sofreriam devido à fome e às secas. Quer dizer, era já uma previsão, né? Que todo mundo ia comer carne, e os seres vivos, né? A gente vai deixar de ter as opulências da natureza. Olha o que a gente está fazendo, cada vez pegando mais e mais e mais, um dia acaba, né? Um dia acaba. E aí diz aqui, sofreriam devido à fome e às secas.
Continuando. Ou estava pesarosa pelas mulheres infelizes e as crianças deixadas em desamparo por pessoas inescrupulosas. Olha como a gente vê isso, né? Tanta guerra por aí, tanta criança que perdeu, né? Nem se perdeu dos pais, né? Ou perdeu mesmo os pais, enfim, tanta criança sofrendo por aí por pessoas inescrupulosas, né? Porque querem cada vez mais poder. Ou porque pretensos administradores que agora estão confundidos pela era de Kali e puseram em desordem todos os afazeres do Estado, ou pela falta de regras da população em geral. Então, essas considerações todas foram feitas pelo touro, que é o Dharma, no capítulo anterior. Isso, né, é uma situação que a gente está vivendo hoje. E o Bhagavatam foi compilado, escrito, porque já existia. Só escrito quando entrou a Era de Kali, que, né, as pessoas iam ficar com a memória fraca e tal, isso já tem 5.000 anos. Então, as eras são cíclicas, né? Tipo as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, vai assim. Então, as 4 eras também são assim. Era de prata, era de bronze, era de ouro, era de prata, de bronze e de ferro. Nós estamos na de ferro. E isso, com certeza, é cíclico. Então, já estava aqui dizendo, já diz o que, é que vai acontecer, o que, é que já começou a acontecer. Então, nós, se não tomarmos, né, uma providência, o que, é que vai acontecer? O que, é que a gente faz? E aí vem o segundo verso. Maharaja Parikshit, bem equipado com arco e flechas, sentado numa quadriga decorada com lavores dourados em relevo, falou-lhe ao Shudra com uma voz profunda que ressoava como trovão. Desculpa. Então, no mínimo, a gente precisa fazer a nossa parte. Se equipar, né? A Haraj Parikshit estava bem equipado com arco e flechas. A gente tem que se equipar com a arma do conhecimento, arma que vai proteger o nosso planeta e nós, como mulheres, proteger nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes, porque que mundo que vai vir para eles? Então, a primeira coisa é se alimentar de forma rinsa, né? Para parar esse desmatamento total, esse frenesi de tanto matar animal, de tanto comer carne. Procurar tomar decisões práticas e efetivas para que a nossa comunidade como um todo vira de maneira mais sustentável, evitando o excesso de consumo, procurar consumir a água de maneira mais consciente, evitar coisas desnecessárias que a gente sabe que vai acabar jogando fora, sabe? Tentar reciclar tudo que tem, não ficar jogando fora, comprar outro, comprar outro, comprar outro. Em suma, a gente ficar atenta ao uso dos recursos do nosso planeta, que a cada ano o recurso acaba mais cedo. E esse planeta, né, a gente está vendo que ele tem, basta 1 grau Celsius de diferença na temperatura do planeta para vir uma devastação total, né? As geleiras derreterem, muito calor, muito frio, a gente já ouviu essa história toda. O equilíbrio é muito frágil e é muito delicado. Mas o mais importante ainda é nós que estamos aqui, né, nessa sala,
levarmos com a gente, né? Sermos pessoas dármicas, a gente dá o exemplo para os outros, e a gente ser compassiva, sermos altruístas. Porém, a gente precisa ser firme, né? Porque a gente precisa educar a nossa família, nossos filhos, nosso neto e a nossa família humana, porque, afinal, a nossa casa é aqui, né? A gente não tem outro lugar para ir. Então, a gente está bagunçando demais. E a gente precisa levar isso para as pessoas, porque, né, aqui no verso está mostrando o que pode acontecer. Então, era isso que eu queria falar hoje sobre esse verso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.